Olá, paz seja convosco. Hoje vamos mergulhar em uma das questões mais profundas e intrigantes da existência humana. É realmente possível conhecer a Deus? Para muitos, essa pergunta pode soar como uma contradição. Afinal, como podemos conhecer algo que não podemos ver, tocar ou medir? Como podemos nos conectar com um ser que a Bíblia descreve como transcendente, onipotente e onisciente, um ser que está além da nossa total compreensão? A maioria de nós já se deparou com a sensação de que há algo a mais, uma busca por um sentido, por uma verdade maior. A grande novidade da fé cristã, no entanto, é que essa busca não é em vão. Não estamos sozinhos nesta jornada. O cristianismo nos apresenta um Deus que tomou a iniciativa de se revelar. Ele não está escondido, mas se manifestou a nós. Ao longo desta aula, exploraremos como Deus se torna acessível não apenas em um sentido intelectual, mas em uma experiência pessoal e transformadora. Veremos que, embora a nossa mente seja limitada para compreender-o por completo, ele se revelou de forma suficiente para que possamos ter um relacionamento com ele. É possível conhecer a Deus? É uma pergunta que muitas pessoas já se fizeram. Para alguns, Deus pode parecer um mistério distante e inalcançável, mas a verdade, segundo a teologia, é que apesar de sua grandeza e glória, é possível sim conhecê-lo. Essa possibilidade não é resultado de um esforço humano para alcançar Deus, mas sim da iniciativa do próprio Deus em se auto-manifestar. Deus não nos criou e nos abandonou à própria sorte. Muito pelo contrário, ele sempre esteve presente e tem um plano pessoal e maravilhoso para cada um de nós. A grande prova de que Deus é acessível é que foi ele quem tomou a iniciativa de se fazer conhecido. Ele não se escondeu, mas se revelou de maneira especial, principalmente através do seu Filho Jesus Cristo, que se fez presente entre nós. Jesus é a revelação máxima de Deus, a expressa imagem da sua pessoa. Através de Jesus podemos entender o caráter, o amor e os planos de Deus. Ele é o Deus conosco. Essa revelação de Deus não se limita a um evento histórico. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita em nós e está conosco, atuando como a ponte, o guia que nos ajuda a entender a revelação de Jesus. O Espírito Santo não apenas ensina a palavra, mas também nos dá a capacidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. É por meio dele que Deus se manifesta a nós, especialmente quando nos colocamos em sua presença para oração ou adoração. Esse conhecimento de Deus não é meramente teórico. A Bíblia nos diz que podemos conhecê-lo não de maneira total e completa, pois somos finitos e ele é ilimitado, mas o suficiente para a nossa salvação, comunhão e serviço. Conhecer a Deus é uma experiência real, viva e dinâmica, um dom sobrenatural e incontestável, discernido espiritualmente. É uma experiência pessoal de salvação pela fé, onde o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Em suma, a teologia cristã parte de duas suposições: que Deus existe e que ele se revelou através da sua palavra. O verdadeiro conhecimento de Deus é adquirido unicamente através da revelação especial que é a Escritura sobre a iluminação do Espírito Santo. A existência e a vida de Jesus estão historicamente comprovadas e ele veio ao mundo justamente para revelar Deus e torná-lo conhecido. Por isso, ele é o caminho para o verdadeiro Deus. O que significa ter acesso a Deus? Em tempos antigos, ter acesso a um grande monarca era um privilégio reservado a poucos. A maioria das pessoas jamais veria o rosto do rei, quanto mais falaria com ele. Com Deus, porém, a situação é diferente. Ele não nos criou e não
e nos abandonou à nossa própria sorte. Muito pelo contrário, ele se lembra de todos nós, todos os dias, e tem um plano pessoal e maravilhoso para cada um. Deus, apesar de estar em uma dimensão espiritual, é acessível. Deus se manifesta a nós através do Espírito Santo quando nos colocamos em sua presença para oração ou adoração. A oração não é apenas uma lista de pedidos, mas um canal de comunicação de mão dupla. É a nossa prática de nos aproximarmos dele e ouvirmos sua voz. A oração e a adoração são o nosso meio de nos alinharmos com a majestade de Deus e experimentarmos sua presença e consolo. A adoração não se limita a cantar músicas, mas é uma atitude de reverência e gratidão que nos abre para a presença de Deus. Quando adoramos, estamos reconhecendo quem Ele é, e é nessa atitude nossa mente e espírito se abrem para a sua presença. O Espírito Santo é o mediador, tornando a presença de Deus palpável e real. Ele sussurra a verdade aos nossos corações durante a oração e a adoração. O texto reforça que Deus sempre esteve presente entre nós. Em cada época da história humana, uma das pessoas da Trindade tem se manifestado e trabalhado com a humanidade e toda a criação. A Bíblia nos diz que se pode conhecer a Deus apesar de sua incompreensibilidade. Através da palavra de Deus, o Senhor nos dá nesta vida o conhecimento necessário de sua pessoa e obra, visando nossa salvação, comunhão, serviço, testemunho e maturidade. A fé do crente não é cega, irracional e nem irracional. A experiência do conhecimento de Deus acontece através do convencimento do Espírito Santo acerca do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Essa é a experiência do Deus invisível se manifestando àquele que é humano e visível, e este o conhece. A fé é um dom de Deus e a experiência indescritível de conhecer a Deus e ser tocado por Ele e por seu amor através do Espírito Santo é algo sobrenatural e incontestável, discernido somente espiritualmente. A nossa mente é finita e Deus é ilimitado, o que torna a totalidade de sua compreensão para nós humanamente impossível. É como tentar colocar um oceano em um copo. A nossa mente é o copo e Deus é o oceano. Nunca seremos capazes de contê-lo por completo no sentido total de sua essência, mas podemos ter uma amostra para saber do que ele é feito. O apóstolo Paulo afirma que agora conhecemos em parte e agora vemos por espelho em enigma, mas haverá um tempo em que o conheceremos como somos conhecidos por ele. Apesar dessa incompreensibilidade total acerca de Deus, a Bíblia nos diz que se pode conhecê-lo. A Bíblia é o principal meio dessa revelação e a palavra de Deus. Deus nos fala através do seu Filho, que é o resplendor de sua glória e a expressão imagem de sua pessoa. A Bíblia não é apenas um livro de histórias, mas a autorrevelação de Deus para a humanidade. Através dela, o Senhor nos dá nesta vida o conhecimento necessário de sua pessoa e obra. O objetivo de Deus não é nos tornar teólogos perfeitos, mas nos salvar e nos convidar para a comunhão. O conhecimento que temos de Deus não é para nos dar poder, mas para nos dar vida. Ele nos dá o suficiente em si mesmo para que possamos ter um relacionamento com Ele, a fim de alcançarmos a salvação, a comunhão e a confraternização do corpo de Cristo. Os reformadores, como Lutero e Calvino, entendiam essa distinção. Lutero falava de Deus como o Deus absconditus, ou seja, o Deus escondido, e o Deus revelatus, o Deus revelado. Para Calvino, era impossível ao homem investigar as profundezas do ser de Deus, pois sua essência é incompreensível. Contudo, eles não negavam que o homem pudesse saber algo da natureza de Deus. Eles afirmavam que o verdadeiro conhecimento de Deus
é adquirido unicamente através da revelação especial, a Escritura sob a iluminação do Espírito Santo. A experiência de conhecer a Deus e ser tocado por Ele através do Espírito Santo é algo sobrenatural e incontestável, que se discerne somente espiritualmente. A fé do crente não é cega nem irracional, pois se baseia nas declarações que a própria Escritura faz a respeito de Deus. Portanto, embora não possamos ter o conhecimento total da essência de Deus nesta terra, podemos saber algo sobre sua natureza e seus atributos. A plenitude do conhecimento, no entanto, só teremos no céu. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus como algo preliminar à fé. Ela simplesmente a declara como um fato autoevidente. A teologia inicia o seu estudo com a suposição de que Deus existe e que ele se revelou em sua palavra. No início, a Bíblia apresenta a existência de Deus por meio da afirmativa: no princípio criou Deus os céus e a terra. O texto aborda a fé como um dom sobrenatural e uma experiência pessoal e incontestável com o Deus invisível. A Bíblia nos diz que o cristão e todos os adoradores de Deus aceitam a sua existência como um ato de fé. A fé do crente não é cega e nem irracional, mas uma experiência indescritível de conhecer a Deus e ser tocado por seu amor através do Espírito Santo. Os crentes passam pela experiência do conhecimento de Deus através do convencimento do Espírito Santo acerca do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Essa é a experiência do Deus invisível se manifestando àquele que é humano e visível. A fé não se baseia em provas científicas ou intelectuais, mas na capacidade de responder à revelação de Deus. É como o amor que não pode ser provado em um laboratório, mas que se pode experimentar e sentir a sua realidade. Da mesma forma, a fé é uma experiência com Deus invisível. O texto cita que a fé é um dom de Deus e que os escritores bíblicos puderam declarar que o conheceram e essas declarações significam sua existência. A Bíblia afirma que há pessoas que dizem em seus corações que não há Deus e as classifica como tolos, pois já o haviam tirado de suas vidas antes. O texto explica que, embora existam razões para provar a existência de Deus, a principal delas é para fortalecer a fé dos que já creem e para enriquecer o conhecimento sobre a natureza de Deus. A verdadeira fé não é uma conclusão intelectual, mas uma decisão do coração que se manifesta em uma experiência pessoal real com o Deus Criador. O percurso da nossa apresentação nos permitiu mergulhar em alguns conceitos fundamentais sobre o conhecimento de Deus. Para recapitular, abordamos 4 pontos principais. Primeiro, a iniciativa de Deus em se revelar. Vimos que Deus não é um mistério inalcançável, mas um ser que tomou a iniciativa de se fazer conhecido por nós. A principal prova dessa iniciativa é Jesus Cristo, a encarnação perfeita de sua natureza. E o Espírito Santo nos capacita a ter uma experiência pessoal com ele. A teologia, segundo o anexo, parte da suposição de que Deus existe e se revelou em sua palavra. Segundo a acessibilidade de Deus, abordamos a ideia de que Deus não nos abandonou. Ele se tornou acessível através da presença do Espírito Santo em nossas vidas e que podemos nos comunicar diretamente com ele através da oração e adoração. O texto nos lembra que em todas as épocas da história humana, uma das pessoas da Trindade tem se manifestado e trabalhado conosco. Terceiro, o conhecimento limitado, mas suficiente. Vimos que a nossa mente humana é finita e que não podemos compreender a totalidade de Deus, pois ele é infinito. No entanto, Deus se revelou em sua palavra, a Bíblia, de forma suficiente
para que possamos ter um relacionamento com Ele e alcançar a salvação. O objetivo desse conhecimento não é nos tornar teólogos perfeitos, mas nos dar vida e nos convidar para a comunhão. E por último, a centralidade da fé. A Bíblia não busca provar a existência de Deus, ela simplesmente a declara como um fato. A fé em sua existência é um dom sobrenatural, uma experiência pessoal e incontestável com o Deus invisível. A fé do crente não é cega nem irracional, pois se baseia nas declarações que a própria Escritura faz a respeito de Deus. Em suma, o verdadeiro conhecimento de Deus é adquirido unicamente através da revelação especial, a Escritura sobre a iluminação do Espírito Santo. E embora não possamos ter o conhecimento total de Deus nesta terra, podemos saber algo sobre sua natureza e seus atributos. A plenitude do conhecimento, no entanto, só teremos no céu. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por este momento e por nos permitir refletir sobre a tua natureza e o teu desejo de nos conhecer. Te somos gratos porque o Senhor não se escondeu de nós, mas em um ato de puro amor se revelou através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a imagem perfeita do teu ser. Agradecemos pela tua iniciativa, por teres tomado o primeiro passo para nos resgatar e nos dar a oportunidade de um relacionamento contigo. Espírito Santo, te pedimos que continues a abrir os nossos corações e mentes para a verdade sobre quem Deus é. Que tu possa nos guiar em oração e adoração, tornando a tua presença real e tangível em nossas vidas. Ajuda-nos a confiar em ti e a não buscar apenas o conhecimento intelectual, mas uma experiência pessoal e transformadora com o Senhor. Que a nossa fé não seja apenas uma crença em fatos, mas uma vida de comunhão com Deus invisível que podemos conhecer de forma íntima. Capacita-nos a viver essa verdade e a compartilhar o teu amor com todos ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.